Essa é mais uma para entrar no livro das vergonhas do governo Lula. E eu vou te dizer, que vergonha que ele acaba de passar. Mas antes, vamos entender o que aconteceu. Quando o Lula entrou no governo, ele colocou à frente do IBGE, um instituto de alta credibilidade, um cara chamado Márcio Postman, que é um militante do PT que não entende nada de estatística. Até a imprensa achou ruim. Via claramente o uso político de um instituto, que é um instituto de pesquisas, de dados, de relatórios relevantes para a nossa economia. É um instituto que faz, por exemplo, os relatórios do PIB, do desemprego e vários outros. O cara entra e começa a expulsar, a demitir as pessoas técnicas e colocar pessoas políticas. E aí, para forjar e fabricar números favoráveis ao governo, ele cria o IBGE+, uma entidade paralela. E usa essa entidade paralela para forjar ainda mais relatórios dizendo que a economia estava bombando, que o PIB crescendo, que o desemprego nunca esteve tão baixo. Ele mudou as equações, a fórmula de se calcular o produto interno bruto e até mesmo o desemprego. Eu já fiz vários vídeos sobre isso, falando que quem recebe Bolsa Família, quem não procura emprego não é desempregado. Então ele tirou ali de cara 40 milhões de pessoas, calculando o dinheiro que o governo gasta com assistencialismo como se fosse produção de riqueza. Assim, ele esculhambou completamente o IBGE. E aí tiveram pessoas que pediram demissão em massa, diretores, pessoas que foram exoneradas por questioná-lo. Eu entrei com requerimento no TCU para que fosse derrubado o IBGE+, e nós obtivemos sucesso nesse requerimento. Só que aí o TCU começou a olhar e viu muitas, mas muitas outras irregularidades. E como resultado disso, olha a vergonha que o governo acaba de passar. Ministério Público, junto com o TCU, pede afastamento do presidente do IBGE. Isso é a primeira vez na história do Brasil que o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União pede que o presidente do IBGE seja afastado porque ele está forjando relatórios favoráveis ao Lula, a um presidente, né? Representação aponta crise interna no órgão, troca de técnicos e questiona a criação de Fundação IBGE+, que foi a que eu derrubei depois da minha denúncia no Tribunal de Contas da União, durante gestão de Márcio Postman. E aí, se a gente vai ver a matéria, o procurador Júlio Marcelo de Oliveira pediu afastamento cautelar, assim, imediato, agora, pode afastar esse cara, do presidente do IBGE, Márcio Postman. Márcio Postman é aquele que fez o mapa de cabeça para baixo. Vocês se lembram dessa história? Pois é aquele que publicou nas redes do IBGE e até do governo o Lula do lado da Rússia na guerra com a Ucrânia. É só merda atrás de merda. A solicitação foi apresentada por meio de uma representação enviada ao tribunal, no qual o procurador aponta supostas irregularidades na gestão do Instituto e um ambiente de conflito entre direção do órgão e servidores da carreira. Por quê? Os servidores de carreira queriam fazer um trabalho técnico e sério e a direção, que é o Postman, queria que eles forjassem números favoráveis ao governo. Segundo o documento, a gestão Postman tem sido marcada por uma crescente na crise do Instituto e mudanças em cargos técnicos e estratégicos. Para o procurador, os episódios indicam um quadro institucional preocupante com potenciais repercussões jurídicas relevantes. A representação diz que as exonerações de servidores especializados, associadas e críticas públicas à gestão indicariam ingerência indevida na esfera técnico-científica do IBGE. Vou traduzir para você. Ingerência indevida é manipulação, adulteração dos relatórios técnicos científicos do IBGE, que é aquelas fake news que eles soltavam dizendo, de novo, o Brasil está mil maravilhas, o Brasil está crescendo, o desemprego está caindo, a economia, o povo nunca ganhou como se ganha agora, a inflação está caindo. Tudo isso eram números forjados que agora o Tribunal de Contas da União olhou com mais profundidade e pôde ver que realmente não dava para ele continuar lá. E aqui está, aspas. A criação da entidade paralela com possível captação de recursos próprios e atuação em áreas sensíveis de produção e tratamento de dados oficiais não pode decorrer de ato meramente administrativo da presidência, afirma a representação, que é o IBGE+, que eu fiz uma denúncia e eles tiveram que derrubar, foi derrubado. Ou seja, Lula conseguiu destruir uma entidade que até então era uma que tinha das maiores credibilidades no Brasil, de pessoas profissionais, técnicas, que faziam um trabalho sério. E aí ele colocou lá um militante que destruiu tudo isso e forjou provas, forjou relatórios, forjou números e gráficos, tentando fazer parecer que o governo Lula não é tão podre quanto ele é. E a imprensa noticiava isso como se fosse verdade. Bom,
recentemente era para ter saído um relatório que não saiu porque não tem mais credibilidade nenhuma, e agora o Tribunal de Contas da União está pedindo para que ele seja imediatamente afastado do cargo do IBGE, da direção do IBGE. Então é mais um capítulo nessa sequência, né, de vergonhas, sequências de vexames do governo Lula. Só que fique bem claro, se o Lula faz isso no IBGE, imagine onde mais ele não é capaz de fazer esses tipos de adulterações.